Agora, eu quero contar para vocês que o líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, disse que esse avanço do Congresso sobre o orçamento, ele usou o seguinte termo: é uma anomalia do sistema. Ele falou também que o presidente da República reconhece que isso está acontecendo, que é a maneira como funciona, mas que ele não gosta. Você acha que é uma anomalia do sistema, hein, Nelsinho? Ou foram os próprios governantes ao longo dos anos que deixaram isso acontecer? Olha, é de certa forma, mas a gente não pode tirar a responsabilidade das pessoas que fizeram essa anomalia crescer a ponto de chegar nessa fase dos bilhões. Vamos dizer que era, sim, uma fresta, uma brechinha no sistema, mas que com a má gestão ao longo dos anos, a falta de um sistema político que propiciasse uma coalizão de ideias, cada vez menos, né? Porque a gente tem um parlamento muito fisiológico, a gente fez com que essa frestinha fosse crescendo a ponto de se tornar um arrombo em especial nos gastos públicos e na gestão. Ou seja, abriu a porteira com tudo. Abriu a porteira. Então, assim, tem sim um vício que é próprio desse sistema de presidencialismo de coalizão, mas que é muito, muito agravado pelos políticos que vieram ao longo desse tempo todo, em especial pelo fisiologismo que está no Congresso Nacional. O Dávila, o Jacques Wagner disse o seguinte: eu acho que o Congresso não sabe que o Brasil está sob nova direção, ou não percebeu, no sentido de dizer assim, não precisa mais fazer da maneira como era, agora tem uma nova direção aqui no país. Será? Sabe? É aquele filme, né? Onde é que está o piloto? O cara está correndo, cadê o piloto? Não tem piloto, né? Por isso que a anomalia é fruto disso. Veja só que coisa interessante essa anomalia. O que o relator está dizendo do orçamento Danilo Forte e o que o Jacques Wagner está dizendo? Um chama de anomalia e o outro eu vou fazer a tecla SAP para traduzir. Já que o governo não vai conseguir atingir o déficit zero, é melhor a gente salvar as emendas para nós mesmos, porque pelo menos a gente faz bonito perante o eleitor e dane-se o governo que não atingiu o déficit zero. Esse passa a ser um problema do governo e não do país. Quando a questão do déficit tem que ser um problema do país, da nação. Mas essa hora que não tem o comandante, que não tem o maestro regendo a orquestra, as pessoas chegam e falam, bom, então já que não tem, eu vou tomar conta do meu galinheiro aqui, do meu reduto eleitoral. Então, se eu tiver emenda, eu pelo menos vou ganhando popularidade com os meus projetos paroquiais e o governo que se vire para tentar equilibrar o orçamento que não vai atingir. Então, veja só um pouco do que o Nelson acabou de falar. É o descrédito do governo. O governo sabe que não vai atingir o déficit zero e aí é cada um salve-se que puder. Cada um tenta salvar o teu um pouco para pelo menos ficar bem perante ao seu eleitorado. Então isso é muito ruim, porque o Brasil passa a não ter como meta a nação, que deveria ser algo suprapartidário, de como atingirmos o déficit zero para não cair no que o Segré conhece muito bem, a armadilha da Argentina, que é o problemas crônicos fiscais que levam o país à derrocada. Fala, Segré. Essa anomalia foi orquestrada pelo próprio governo. Nós vimos ontem mesmo o histórico de emendas. Se estivesse sobre nova administração e a administração colocasse um limite, o valor não subiria, o valor desceria. A falta de política de Estado estabelece que, para aprovar um projeto do Executivo, tem que pagar. O preço sobe. Se fosse uma política de Estado, os parlamentares diriam, isso aqui é bom para o país, é bom para a população, é bom para meu eleitor, então vou aprovar. Inclusive, mesmo sendo da oposição, o fato de ser oposição não necessariamente determina que tem que votar contra tudo que o governo coloca. Se de repente for uma questão que, daqui para frente, se a oposição hoje for governo amanhã, pode ser legal. Mas essa anomalia foi estabelecida pelo próprio governo. A nova administração colocou um sistema moderno de aprovar. Eu te pago e você me dá seu voto. É assim que funciona. O que foi, Dávila? Não, ontem você mostrou isso no gráfico, pulou de 30 para 37 bilhões as emendas. Isso é esse governo. Agora, isso que o Segré falou é muito importante. Pegar esses dois temas que eu mencionei aqui nos comentários. A questão do saneamento e da educação básica. Eu quero ver alguém da oposição ir contra o plano de universalizar o saneamento. Eu quero ver alguém da oposição ir contra
de termos uma meta para universalizar a alfabetização plena das crianças aos 8 anos. Então, isso é que eu digo que é plano de Estado. Vai envolver todo mundo, inclusive a oposição, porque as pessoas vão entender que isso é bom para elas. E isso vai entender o representante desse voto do cidadão, que isso é bom para eles, como representantes do povo. Eu quero até contar para vocês, né, para ter essa referência que está sendo dita aqui pelos nossos comentaristas, das emendas de orçamento que a gente discutiu ontem, mas eu tenho para trazer para você novamente, né? Vai que a nossa audiência mudou, não necessariamente as mesmas pessoas estão hoje. Deixa eu contar para vocês, que lá em 2014, quando não havia a obrigatoriedade do pagamento de parte das emendas, elas estavam em cerca de 15,5 bi. Elas foram mantidas no ano seguinte, em 2016 caíram para pouco mais de 13, chegaram a 12,7 em 2017, menos ainda em 2018, menos de 12, aí voltou a crescer. Em 2019, chegando a 18 bi, em 2020, 19 bilhões, em 2021, 20 bilhões, caiu novamente em 2022, chegando a 18, só que olha aqui em 2023 e 2024, chega a 30 bilhões em 2023, primeiro ano desse governo de Lula 3, e a previsão para o ano que vem é de 37 bilhões. Então, essa falta de controle sobre o orçamento, que parte aqui dos nossos comentaristas coloca um pouco dessa responsabilidade sobre o governo, é isso. Segundo eles, né, quando não há um projeto de Estado, o preço vai subindo para que o governo consiga aprovar aqueles projetos e propostas que são importantes para ele, chegando então a esse nível mais alto aqui em 2024, desde o ano de 2014. Agora, Nelsinho, o que o senador Jacques Wagner colocou também, ele é assim, eu não quero caçar briga, mas vai chegar um momento em que a situação vai ficar impossível. Sim, claro. Inclusive uma das suas funções, né, como líder do governo no Senado, de ser uma barreira de contenção. É claro que é uma contenção que não contém muito, mas ele está ali para essa função, para falar, olha, a porteira não está tão aberta assim, a gente vai começar a colocar limite, isso não é bem como vocês estão entendendo, até porque se ele, que é o líder do governo no Senado, falar o contrário, aí é que a porteira abre de vez, aí pode escancarar, esses 37 podem subir para mais de 40, 50. Então ele está na função dele de ser uma espécie de trava para essa intenção, essa sede insaciável dos parlamentares. Mas é interessante, porque se o governo de fato achasse que essas emendas fossem uma anomalia, era só não liberar, paga menos, paga como o anterior, que está muito menos, os anteriores todos, inclusive os governos da presidente Dilma Rousseff, do Michel Temer, do Bolsonaro, que pagaram muito menos emendas do que estamos vendo acontecendo agora. Que foi, Segré? Se chama emendas gremlins. Lembra aqueles bichinhos que molhavam e eles se multiplicavam? É a mesma coisa. Se o governo não paga, muitas das propostas que o governo manda para o Congresso não saem. Então, essa fala do senador Jacques Wagner, que diz, vai chegar um momento que não vamos conseguir pagar mais ou vai ficar uma questão que não dá para continuar. Lógico, aí parou o governo, porque o Congresso, que está ávido de emendas, porque sabe que assim funciona, não vai conseguir arrecadar. Então aí parou. Essas emendas gremlins, que era jogava um pouquinho de água e os bichinhos se multiplicavam por 3. Aqui é a mesma coisa. Elas têm se multiplicado por bastante mesmo. Agora eu quero contar para vocês e mudar um pouquinho de tema.